Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal. Pra quem não conhece, esse aqui é o Alisson, meu marido, que aparece aqui no canal de vez em quando a gente lê a mesma coisa. Nesse caso específico, quando ele me força a ler a mesma coisa. Na verdade, a gente vai falar hoje sobre o mês da gripe, do Valêncio Xavier, e foi um livro que eu já tinha lido quando eu comecei a faculdade de jornalismo. Então foi uma releitura dessa edição nova. Eu fico aqui segurando o livro? Tipo isso, essa é a sua função no vídeo. E, enfim, a gente releu agora que foi lançada essa edição pela Artletra. E me diz por que você queria tanto que eu relesse e por que você sugeriu da gente gravar um vídeo pro canal sobre o livro. Porque vivemos momentos pandêmicos e tudo que se passou com a gripe espanhola no início do século passado se passa com a gente hoje. São 100 anos de diferença e praticamente é só isso. O resto é tudo igual, que é bem divertido de ler. Eu também já tinha lido a mesma cópia da Gi, do mês da gripe. E aí saiu essa edição nova. Eu fui reler e a gente vai vendo tantas coisas que a gente está vivendo hoje. E isso foi muito legal. Daí eu falei pra Gi, vamos gravar. E ela aceitou. Forçadamente. Foi. Esse é um livro, então, publicado inicialmente em 98. E ele é um livro que estava saindo pela Companhia das Letras. Você pode mostrar mais perto. Não tenho prática. E ele é um livro todo constituído de colagens. E são colagens de manchetes, de propagandas, de imagens, de poemas, de frases. E em nenhum momento é muito explicado, em nenhum momento fica muito claro o que disso é de fato um documento histórico, um documento jornalístico, um texto real, e o que é ficção, né? O que foi criado para o livro. Ele é cheio de fotografia, de postais, de referências a lugares de Curitiba que hoje a gente conhece, a nomes, que hoje são pra gente nomes de rua, né? O secretário de saúde da época, o Trajano Reis, daí é uma rua. Bom, a gente ainda sabe onde é a casa, era a casa dele. Mas isso é bem legal pra quem é de Curitiba. Nilo Cairo ou Nilo Peçanha? Peçanha. O Nilo Peçanha também. Então é divertido ver os nomes de rua sendo outras coisas que não nomes de rua, né? Sendo gente. E acho que a primeira coisa que chama atenção nele é essa característica. Isso, porque a gente vai ter as manchetes de existe uma epidemia, não usava esse termo, né? Mas existe uma gripe, uma doença. Eu acho que usava epidemia. Em outro lugar, e daí chega no Rio, e daí tem todo esse medo, e tem uma parte negacionista de não chegou em Curitiba, existe um monte de gente que morreu, mas não é nada disso, não chegou em Curitiba. E depois a gente começa a ter isso chegando em Curitiba e vendendo várias coisas, tipo cloriquina, não, epidemia errada. Dessas coisas que você finge que vão servir pra alguma coisa e, tipo, sei lá, xaropes e coisas assim. E as pessoas morrendo. Então a gente vai acompanhando a epidemia da gripe espanhola em Curitiba por esses recortes, né? Dia a dia, né? Dia a dia. E não é um mês, é mais de um mês. Ele começa em outubro, é isso? Acho que é de outubro a dezembro. Ele começa em outubro até dezembro. E dentro dos meses é uma separação diária, né? Tem inclusive as tabelas de mortes, de casos por mês, os aumentos, as manchetes de jornal com isso. É muito divertido esses múltiplos textos. Há quem fale até em hipertextos, porque você pode ir lendo só as manchetes de jornal ou só os depoimentos da Dona Lúcia, que provavelmente é uma personagem que não existiu, mas é fantástica. Dona Lúcia é uma senhorinha que, como se ela estivesse dando testemunho sobre o que aconteceu. 60 anos depois ela está falando do que era. E é legal, eu ia achar muito divertido se a Dona Lúcia fosse uma pessoa real, tipo vizinha, ou mãe, ou vó, ou, sabe, tia de alguém que contava de fato essas histórias, mas enfim, a gente não sabe disso, isso é pura vontade da minha cabeça. Mas ia ser bem divertido. Ia ser muito divertido. Eu leio um trechinho da Dona Lúcia num depoimento dela. Remédios não havia. Pro pessoal da fábrica eles distribuíam garrafas com limonada. Havia o Padre Miguel, que ia nas casas levando folhas de eucalipto, mas não tinha remédio que servisse. Dona Lúcia, 1976. E dali já vai para uma matéria do Comércio do Paraná, e aí depois tem uma nota do Diário da Tarde, e
essa é a sequência do livro. Tem 2 acontecimentos narrados que também permeiam a história da gripe. A gente tem a questão alemã, posso chamar assim? O período é o fim da Primeira Guerra, né? Isso. Aliás, um parênteses antes da questão alemã. Existe um episódio do Explicando sobre Pandemias que fala um pouco sobre a gripe espanhola e como foi e compara com o Covid, enfim, caso alguém tenha interesse, é bem interessante. Porque tem a ver com o fim da guerra e os soldados saindo e voltando para suas casas, e isso ajuda muito a disseminação da gripe espanhola na época. Bom, a questão alemã é porque já começa a existir uma certa animosidade com descendentes e migrantes alemães por causa da guerra e por causa das coisas que a Alemanha começa a representar e começam a ter tumultos, situações de violência, situações de agressão contra alemães ou de alemães contra outras pessoas, também em defesa. E pensar que Curitiba tinha uma imigração alemã, por isso que havia essas pessoas contra as quais, né, você podia exercer seu preconceito. Mas alguns grandes nomes da cidade, que hoje são nomes de bairro, são nomes de rua, são alemães. E aí, no casarão, por exemplo, do Zauer, acontecem coisas contra alemães, não contra os Zauer. E é até um pouco irônico, se verdade. Ou muito bem sacado, se ficcional. Porque isso eu senti muita falta de pensar para textos, né, um prefácio, um pós-fácio, ou estudos. Eu até dei uma pesquisada, mas não vi nenhum estudo que fosse analisar o que daqui é verdade e o que não é. Essa manchete de jornal era de fato uma manchete de jornal? Né? Essa propaganda aqui, vou até ler essa propaganda. Era de fato a propaganda? Porque olha só. Fala moléstias do peito. Xarope de Grindelia, de Oliveira Júnior. Aí tem uma imagem do médico com uma paciente e um diálogo. O médico. Então, sente-se melhor? A doente. Muito pouco. Estou vendo, doutor, que não há remédio se não aplicar para o xarope de Grindelia. E aí grande, o único que cura. E é a propaganda do remédio. O que me chama mais a atenção é a propaganda do remédio feita pela paciente, não é pelo médico. Ele não está recomendando. É a doente que está falando. Esse é o que cura. Será que fizeram uma propaganda assim mesmo? Que colocaram a doente para falar e não o médico que está na cena? O que é meio propaganda. inteligente. Não se compromete, ainda, né? Exato, ainda que bastante... E a outra situação que permeia também, que a gente tem uma cena de abuso, né? Um estupro que também vai sendo narrado. Tem alguns pontos assim, o homem que vagueia. Porque a gente tem essa cena da cidade meio erma, meio vazia, né? E essa figura que vai andando e vai invadindo uma casa. Supostamente uma doente, né? A gente não fica muito claro, também não é tão detalhado, né? Mas dá pra subentender que é uma pessoa doente que tá acamada. Se a gente pensar, tem 2 grandes temas do livro, né? Que é a morte e o sexo. Então tem um monte... Os poemas quase todos são sobre erotismo. E as notícias de guerra ou de gripe espanhola tratam de morte. Por exemplo, tem a propaganda no jornal da empresa funerária. Porque afinal, tá tendo muitas mortes, eles estão fazendo essa propaganda. E aí, de novo, será que é de verdade? Vou até... Tem uma outra coisa aqui, ó, muito legal. A gente não é nada inovador, diferente. Ó, essa é uma suposta nota do Diário da Tarde. A Espanhola. Só se fala da epidemia. Mata-se gente nos cafés, agrava-se o estado dos enfermos nas esquinas, criam-se cifras de doentes e só não se fazem sepultamentos porque o oficial do registro reclama. Pior, pois, do que a gripe espanhola, o que está nos matando é o boato. Acabemos com ele e terminará a gripe, que de trocadilho em trocadilho, de pilhéria em pilhéria, está pela simples sugestão atirando com toda a gente à cama. A simples sugestão da doença atirando à cama. E o problema é a fake news, né? O problema são os boatos, mais do que a gripe. Aliás, não sei se dá pra ver, mas o português usado é o português de 100 anos atrás. Isso também é muito legal, de ver como a língua muda, né? Por isso, às vezes, eu empaquei na leitura, desculpa. Um comentário bem parentético também é que eu adoro ler livros que você já leu e anotou.
que eu acho suas anotações muito divertidas. A primeira coisa que ela reparou é que eu fiquei grifando o Curitiba que está escrito nas manchetes do jornal. Por exemplo, aqui está com O, né? Curitiba. Em outras... Tá com Y. Tá com Y, tá com I. E aí, de novo, será que os jornais... o jeito de falar o nome aqui num postal tá com Y, né? O jeito de falar o nome da cidade, de grafar o nome, foi mudado mesmo, nessa época. Mas eu acho que isso também representa outra coisa que está em todo o livro, que é a instabilidade. A gente não sabe o que é verdade ou não, o que é realidade ou não, a instabilidade da vida, instabilidade até em como que chama a cidade, na grafia da cidade. Uhum. E a instabilidade do estupro, né? Provavelmente a coisa mais... forte, né? Assim. Exato. Outro texto pra você ver como a gente não é nada novo. Tudo já existia. Tudo já foi vivido desse jeito, quase. É a reclamação de uma festa que está tendo na pandemia. Ontem na casa 158 da rua Silva Jardim, olha, já existia a Silva Jardim. E é onde tem festas hoje em dia também, curiosamente. Teve lugar um barulhento baile que, dada a aglomeração de mulheres da vida fácil e de muitos desocupados, muito incomodou a vizinhança. E aí continua, é uma matéria do Comércio do Paraná, supostamente. E aí foi um cabo do regimento, Manuel Cândido de Almeida, foi a polícia lá para ver o que era, acabar com o baile ilegal, porque todos estavam em quarentena, as ruas estavam vazias. Lembrei de mais uma. Droga, tô falando demais. Não, pode falar. É sobre uma nota da igreja. Alguém fala, as igrejas são fechadas, os cinemas são fechados, os bares, os restaurantes, nada é novo. Mas aí alguém fala assim, que é um desrespeito a Deus fechar as igrejas e limpar com desinfetante. Era creolina o nome, tem propaganda da creolina também. Supostamente desinfetar, protegia, álcool gel protegia, né? E aí ele fala, é um disparate desinfetar as igrejas e proibir que hajam cultos e missas, porque a igreja é o templo suntuoso de Deus. Deus não deixaria que a epidemia se propagasse dentro do seu templo. Na igreja ninguém ficaria doente. É genial! Se for verdade, é uma sacada muito boa de você ir buscar, né, também, de fazer esses recortes. Se não for, é tão genial quanto você pegar essas coisas que alguém 100 anos depois falando, isso não pode ser verdade, sabe? O presidente mostrando a caixa de cloroquina para uma ema, isso não pode ser verdade. Mas é cheio de coisas assim nesse livro. Gostei muito. Minha pergunta pra você é... Eu percebi entre as pessoas que conversam comigo aqui no canal, entre leitores, duas tendências principais nesse período, que é ler qualquer coisa que não me faça pensar no mundo atual, seja gripe, seja política, seja, enfim, todas as situações correntes. E a tendência, vamos ler sobre isso e pensar sobre isso e refletir sobre isso. E eu queria saber se você, aonde você se entende como leitor. Não precisando ser polarizado, você pode ficar em algum lugar no meio. Eu acho que de certa forma dá um conforto saber que isso não é novo. A gente já passou por isso. Isso é parte da vida humana. E talvez conforto, mesmo um saber, um conhecimento seja melhor que um conforto. Mas você se sente menos sozinho. Você se sente menos sozinho, menos inédita a situação. Porque já morrem 24 pessoas por dia em Curitiba. O que era bastante, né? Curitiba tinha 80 mil pessoas na época. O que é bizarro, porque hoje a gente deve estar perto de 2 milhões. O censo tá, né? Mas a gente deve estar perto de 2 milhões. Então, eu acho é um crescimento absurdo para 100 anos. Eu acho que de um certo ponto de vista te dá coragem de falar, não é isso que a gente enfrenta mesmo, isso é a vida. Já era para eles. As questões não mudam. Um pouco do que a gente fala está tudo nos gregos antigos. Isso porque a gente não conhece os de antes dos gregos antigos. Tudo que a gente vive hoje está aqui. É impressionante. As nossas preocupações, o jeito que a mídia trata, as propagandas, os governantes, eles têm uma guerra junto. Né? Isso torna mais instável ainda a situação. É o fim de uma guerra.
Mas tem a guerra, né? A gente não... E aí conhecer esses seres humanos, esses personagens humanos, é um pouco confortante nesse sentido. E é interessante porque a gente não vai ter essa noção de personagem, indivíduos, pessoas dentro da narrativa, né? A gente tem essa visão social. Essa narrativa que fica por meio dos jornais, das propagandas, dos registros. As notas oficiais, as fotografias. Isso. Que de certa forma não deixa de ser a nossa percepção atual do mundo, né? A gente tem mais mídias, vai ter redes sociais e tal, mas também a nossa percepção de hoje gira muito... é muito mediada. Uhum. Né? Porque a gente está dentro de casa, a cidade está vazia lá fora. Supostamente. Deveria. Na Silva Jardim tem festa. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido, comentem o que vocês acharam aí embaixo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Dia 28 de novembro, quinta. Um grito lancinante foi ouvido. Um grito lancinante foi ouvido. Um grito lancinante foi ouvido. Não obstante, continuamos firmes em nossa atitude pela razão. Não obstante, continuamos firmes em nossa atitude pela... Não obstante, continuamos firmes em nossa atitude. Não obstante, continuamos firmes em nossa... Não obstante, continuamos firmes em... Não obstante, continuamos firmes. Não obstante, continuamos... Não obstante, não. Eu acho fantástico que a primeira coisa que se pede numa pandemia é a razão.